A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Militar, tem a honra de apresentar o webinar Suicídio na Área Militar, Causas e Prevenção, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com o Pacto Global Rede Brasil, estabelecido entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre Dr. Fernando Capano, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB São Paulo. Muito boa tarde. Primeiro, boa tarde para todas e para todos que estão conosco aqui em mais esse evento da nossa Comissão de Direito Militar aqui da Seccional. Eu quero iniciar os meus agradecimentos e cumprimentos, primeiro, ao nosso egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito aqui do nosso estado de São Paulo, e também, obviamente, à diretoria da Seccional, cujo capitão é o nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Eu estava com ele agora, minutos atrás, no comitê de crise que temos na OAB São Paulo e que nós temos a honra de participar lá como gestores do relacionamento com os órgãos de segurança e com o Tribunal de Justiça Militar, e ele me pediu para transmitir efusivos abraços a todos e a todas também, em nome da diretoria da Seccional. Portanto, agradeço aí o prestígio, o apoio e o laço que nos dá para trabalhar o presidente Caio, o vice-presidente, nosso querido doutor Ricardo Toledo, o nosso secretário-geral, nosso querido doutor Aislan, a nossa secretária adjunta, nossa querida doutora Margarete, e a nossa querida diretora tesoureira, doutora Raquel Preto. Estou hoje no âmbito do Conselho Seccional, como conselheiro seccional, além de estar na presidência da Comissão de Direito Militar, e tenho comigo que essa gestão da OAB é uma gestão inclusiva, uma gestão plural, uma gestão horizontal, e que, como disse, nos dá esse laço para que a gente possa, na medida do possível, tocar em temas como o tema que iremos tocar hoje, né? Um tema preemente, um tema complexo, um tema difícil e que merece ser discutido. Agradeço aí aos membros da nossa comissão. Nós hoje temos aí uma comissão formada por quase 140 pessoas. Dessas 140 pessoas, nós temos aí pelo menos 130 profissionais da advocacia que hoje militam e operam o direito castrense, o que dá dimensão já da importância do direito militar, né, da importância da justiça castrense, e que, portanto, merece uma comissão de direito militar e também uma representação no âmbito do Conselho Seccional. Agradeço, portanto, a todos. Nessa lógica, também agradeço a diretoria da comissão, nas pessoas da doutora Flávia Artilheiro, minha vice-presidente, doutora Larissa, nossa secretária-geral, doutor Rafael e doutor José, que são os secretários adjuntos também. Tem sido uma honra, um prazer, um privilégio trabalhar com eles, gerindo aí, na medida do possível, né, com todos os nossos percalços, a nossa Comissão de Direito Militar. Obviamente, agradeço também o público em geral e vou fazê-lo na pessoa do nosso querido doutor Rides de Paula, nosso representante da advocacia santomarense, que sempre nos prestigia, é também presidente da comissão lá de Direito Militar no âmbito de Santo Amaro e sempre está conosco aqui, é um grande companheiro, então, na pessoa dele, agradeço a presença de todos. E, por fim, como diriam os nossos colegas norte-americanos, né? Last but not least, ou seja, por último e não menos importante, eu agradeço, por óbvio, os nossos palestrantes que vieram partilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Nosso querido doutor Gilberto Cury, que está com um probleminha de conexão, salvo melhor juízo, mas dentro em breve estará conosco. Nosso querido doutor Antônio José S., que é um profissional de um brilhantismo ímpar e que hoje nos brinda com a sua presença absolutamente ilustre aqui no nosso evento para poder partilhar do seu conhecimento. Agradeço também o nosso querido comandante Diógenes, representando aqui a nossa gloriosa milícia bandeirante, a quem, do ponto de vista profissional, eu tudo devo, né? Estou aí há duas décadas já praticando a advocacia castrense e devo muito, então, portanto, à nossa gloriosa milícia bandeirante. Muito obrigado, meu querido comandante Diógenes, por estar conosco aqui hoje. Agradeço muito e por demais a presença da nossa querida doutora Andréia, representando aqui
a Comissão de Direito Médico, que, diga-se de passagem, é uma comissão atuante, uma comissão que trata de um assunto absolutamente importante, de um nicho de mercado para a advocacia fantástico, né? E de modo que esse evento, em verdade, é um evento da Comissão de Direito Militar, mas é também um evento da Comissão de Direito Médico. É um evento conjunto, é um evento inter e multidisciplinar, e eu agradeço por demais a presença da doutora Andréa aqui, que é uma profissional de escola, uma profissional de relevo na advocacia, que lida com os problemas e com as questões de direito médico, e, portanto, tem uma honra tremenda em estar com a doutora Andréa aqui fazendo este evento, que é conjunto, não é só da Comissão de Direito Militar. E, por fim, né, eu não poderia, obviamente, deixar de agradecer a organizadora, a idealizadora do evento, né, a nossa querida doutora Ieda, que é eu costumo sempre dizer isso nos nossos eventos, né, uma das grandes profissionais da área do direito castrense, do direito militar, e a nossa decana. Decana não porque, obviamente, é a mais velha, decana porque é a mais experiente, a nossa decana jovem, né, e, portanto, tenho um prazer fantástico em estar sob o comando da doutora Ieda, né? Me permitam aqui, meu querido comandante Jorge, meu querido comandante doutor Antônio Essa, eu vou prestar continência para a doutora Ieda, porque ela é que está efetivamente no comando, não só dos eventos, mas também gerindo a Comissão de Direito Militar com muita honra, né? Eu, quando comecei minha trajetória lá na década 90, já tinha a doutora Ieda já como um símbolo grande da operação de direito militar. Então, portanto, para mim, hoje, 2020, é uma honra poder, ao menos, dizer que eu sou um recruta, um soldado, né, trabalhando sob o comando da doutora Ieda, que entre nós aqui, viu, doutor Diógenes, doutor Antônio Essa, entre nós aqui é a Coronel Full, se é que os senhores me entendem, não é verdade? Doutora Ieda, obrigado mais uma vez. Parabéns aí mais uma vez por essa brilhante ideia, né, de tocar neste assunto, que é um assunto, como disse, candente, premente, que precisa ser tratado e precisa ser conversado. E passo a palavra para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência inicie aí o nosso evento. Muito obrigado a todos. Vou ficar aqui como espectador, absorvendo os conhecimentos de Vossas Excelências. Obrigado, boa tarde para todos. Obrigado. Eu que agradeço, meu presidente. Essas palavras se devem mais à nossa amizade do que a merecimento mesmo. Eu gostaria de agradecer à presidência da OAB São Paulo, à presidência da Comissão de Direitos Militar, doutor Caio e doutor Fernando Capano, e gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes dessa noite, porque é um tema muito difícil para que a gente consiga trazer alguém para falar sobre isso. Muitas vezes é um tema que, dentro da Polícia Militar, dentro das Forças Armadas, ele é jogado para debaixo do tapete. E a gente tem que trazer isso para que os comandantes, os praças, os oficiais se conscientizem disso. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Major PM Diógenes Martins Munhoz. Eu vou ler seu currículo. Ele é formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, é bacharel em Direito pela Universidade Paulista, engenheiro civil pela Universidade de Guarulhos, mestre em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e tem uma especialização dentro da área de suicídio, e eu gostaria que o senhor começasse a falar sobre o tema. A palavra está com o senhor, Major. Que responsabilidade. Então, vamos lá, muito obrigado, boa noite a todos. Doutor Ieda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, doutor Antônio Essa, muito grato por conhecê-lo, pelo menos aqui por vídeo, né? Doutora Andréa também, muito prazer em conhecê-la, doutor Fernando Capano, é um prazer em conhecê-lo, é uma responsabilidade abrir, né? Logo de começo, dar esse chute inicial, com tantas feras aqui, me perdoem a falta até de um certo cerimonial na minha fala, mas eu quero fazer isso de uma forma mais leve possível, porque, afinal de contas, a doutora Ieda deu spoiler aqui, né? Ela falou uma coisa que é verdade, única e absoluta. Abordar esse tema é abordar diretamente um tema ligado a preconceito, um tema ligado a tabu. A morte já, por si só, já é um tema ligado a tabu. E quando a morte vem pelas próprias mãos, esse tabu é redobrado.
É inegável que nas instituições militares, nas instituições policiais, né, há um grande índice, né, quando comparado, eu já estudo suicidologia há 15 anos, esse ano faz 15 anos que eu me apaixonei por esse tema, e tracei boa parte da minha carreira no Corpo de Bombeiros nesse tema, e é inegável que a gente perceba, né, um índice aumentado quando você foca as lentes de uma lupa em cima dessas instituições, né? Participei de um trabalho ano passado junto à ouvidoria das polícias aqui em São Paulo, no qual a gente chegou, né, basicamente a 3 conceitos, né, o porquê, né, as pessoas tentam sempre achar um porquê, como se esse porquê um dia fosse alcançado, ele é praticamente intangível, mas a gente tentou se aproximar ao máximo, né, do porquê esses índices em instituições militares, instituições policiais, ele é tão elevado quando comparado aos índices da sociedade como um todo. São 3 pontos básicos que a gente deve citar e a gente deve se ater, né? Primeiro é o ethos do guerreiro, né? Nós temos o ethos do guerreiro. Eu que labuto, eu trabalho na Escola Superior de Bombeiros há 17 anos e sei o quão é importante, né, você inocular esse vírus, né, no recruta que está chegando, né, aquela coisa da vibração militar, aquela coisa da doação, da abnegação à sociedade, né? O nosso juramento, né, ele já prediz isso, né? Possivelmente seja a única profissão que eu tenha conhecimento que tem como juramento dar a própria vida em troca de ou em torno de uma sociedade, né? Então esse ethos do guerreiro é uma das condições que nós acabamos no estudo verificando, né? Essa coisa que chega às raias de uma masculinidade tóxica, né? Independente de ser homem ou ser mulher. Outra coisa é o método, estar sempre próximo, né? É inegável que a nossa função faz com que o método, que é a arma de fogo, esteja sempre na cintura. Mas um e o outro, eu acho muito difícil, né, a gente não combater, porque a gente não deveria combater o ethos do guerreiro, porque eu vejo como uma coisa salutar na nossa corporação. A arma de fogo, ela faz parte, assim como o estetoscópio, o esfigmomanômetro, faz parte da vida de um médico, de um enfermeiro. Mas o terceiro ponto que eu me atenho aqui é o preconceito, né? Nós temos ainda, não só nas instituições policiais, não só nas instituições militares, um preconceito muito grande. Hoje mesmo eu estava palestrando ali no Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, e falando sobre isso. A sociedade brasileira ainda tem um preconceito muito grande com profissionais que lidam diretamente na área da saúde mental, né? Se eu fizesse uma provocação aqui a todos aqueles que me veem e me ouvem, e pedisse para completar a seguinte frase, quem sabe grande parte completaria com a mesma frase, com a mesma palavra, né? Psiquiatra, já provocando aqui o doutor Essa, psiquiatra é médico de, e deixaria para que vocês completassem. E senhoras e senhores, psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de gente, né? De alguma forma, terapia não é frescura. Aquelas coisas que nós ouvíamos na minha geração, eu estava ouvindo aqui atentamente as pessoas falando de geração, lá em Santo André, inclusive, de alguma forma, um tanque de roupa não melhora a personalidade de ninguém, carpir um terreno também não faz com que a pessoa se autoconheça, então terapia não é frescura, nunca foi, psiquiatria não é coisa de louco, e tudo isso é ligado ao autocuidado, e infelizmente, eu acho que agora a minha geração, de alguma forma, contribuiu para que isso estourasse os índices de suicídio, né? Não só nas instituições militares, policiais, como também na sociedade como um todo. Eu digo sempre que a geração X, que é a minha, nascido ali entre 1960 e 1980, ela precisava fazer terapia. Na verdade, assim, né? A geração Y, que é a que nasceu depois, de 80 a 2000, muito se fala sobre resiliência, muito se fala sobre esses meninos não terem tanta resiliência, não terem tanta... os índices de suicídio estarem muito elevados, e eu completo a seguinte frase, né, da seguinte conclusão:
A geração Y, sim, precisa fazer terapia. A geração Y, sim, precisa não ter preconceito com a psiquiatria, porque a geração X, que foi a minha, teve e não fez. E aí acabou desencadeando alguns probleminhas aí que a gente vê. E a minha forma de ver é a forma mais cruel, né? Porque eu sou major do Corpo de Bombeiros e desde que eu era um segundo tenente lá, eu atendo tentativas de suicídio, não só de policiais, mas também da população do modo geral. Eu tive a incumbência triste, né, de uma forma triste, de abordar 58 pessoas que estavam tentando o autoextermínio. De alguma forma, eu vi o olhar opaco da morte durante 58 vezes. E eu digo para vocês todos que ele não é bonito, né? E, de alguma forma, também eu digo que o que essas 58 pessoas tiveram em comum foi que, em algum momento dos seus tratamentos, eles estancaram tanto os tratamentos psiquiátricos quanto os tratamentos terapêuticos. Se eu pudesse ter digamos aí, a oportunidade de dar um conselho para essas pessoas, eu falaria o seguinte: nunca, de forma alguma, parem seus tratamentos, né? Cair é absolutamente normal. Cair faz parte do processo da vida. A tão buscada resiliência só é alcançada quando se cai, né? Mas agora, permanecer no chão ou permanecer embaixo, aí é uma questão de opção, é uma questão de responsabilidade para com essa visão do autocuidado e de rede de proteção. E aí, falando em rede de proteção, é uma coisa que aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem buscado bastante por intermédio do seu CAPS. Hoje, né, chefiado pelo Major Kitsua, nós temos aí mais de 120 psicólogos atuantes na Polícia Militar. Então, hoje, o CAPS da Polícia Militar ele é referência para outros CAPs de polícias militares e de forças armadas em todo o Brasil. Mas, inegavelmente, eu não posso aqui tentar tirar, né, a obscuridade desse tema, né? É inegável que nós temos um índice muito alto ainda dentro da corporação de suicídio, né? Ligados a diversos fatores, ligados a diversas fórmulas, como se a gente pudesse buscar alguma fórmula, né? A gente sabe que o fenômeno suicida está ligado diretamente a fatores endógenos, somados a fatores exógenos e também somados a uma variante chamada tempo, né? E quando você não olha, né, quando você não se autocuida, quando você não percebe o entorno, né, das coisas mudando a seu favor ou em seu desfavor, e faz um descaso com isso, inevitavelmente isso pode acabar numa tentativa de suicídio, né? A corporação tem batalhado muito em cima disso, vide a minha própria história, né? Eu tenho um apoio inegável do comando do Corpo de Bombeiros, eu tenho um apoio inegável do comando da Polícia Militar, no qual nós tivemos a oportunidade de criar uma técnica, e essa técnica ela é humanizada para o atendimento no momento de maior crise, que é o momento que a pessoa está em cima de uma ponte, é o momento que a pessoa está em cima de um viaduto, é o momento que a pessoa está com uma arma engatilhada em sua cabeça, e eu não poderia ser mais um fator de risco, eu como uma pessoa que vai atender, um profissional que vai atender esse tentante, que nós nem chamamos mais de suicida por uma questão de respeito a essas pessoas, porque o suicida, quando você o chama assim, você acaba de tarjar ele por um carimbo nas costas dele e possivelmente ele fique com esse carimbo para o resto da vida. Então, até por uma questão de humanização desse preceito, nós chamamos ele de tentante. E quando eu vou para uma tentativa de suicídio, eu não posso ser mais um fator de risco, eu tenho que ser um fator de proteção. Eu tenho que fazer uma escuta compassiva, ou seja, viajar ali dentro da história, e são histórias tristes, né? São histórias que a gente acaba, de certa forma, se estocomizando dessas histórias e fazer com que ele encontre uma solução. Eu não troco nada pela vida dele, eu não dou cigarro pela vida dele, eu não faço barganhas pela vida dele, eu não negocio a vida dele, porque a vida de qualquer pessoa ela é inegociável. E quando, lógico,
é um companheiro de farda, isso acaba sendo de uma forma mais potencializada. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele teve, né, a feliz oportunidade de criar uma técnica que se chama abordagem técnica tentativas de suicídio. Essa técnica ela é replicada em 13 estados do Brasil, nos quais corpos de bombeiros e polícias militares e algumas quartéis das Forças Armadas também já tiveram essa oportunidade de conhecer essa técnica, e ela é baseada, né, em ditames da psiquiatria, ela é baseada em ditames da terapia, mais especificamente da psicologia. Trouxemos conceitos da neurolinguística, da linguagem corporal, até maiêutica socrática, né, nós aplicamos nessa técnica. Para que vocês tenham uma ideia, hoje na Escola Superior de Bombeiros, que fica ali no município de Franco da Rocha, esse curso ele é desenvolvido em 40 horas aulas presenciais, né, no qual o aluno, né, sendo policial militar, bombeiro militar, ou qualquer outro profissional que possa vir a atender uma tentativa de suicídio, ele entra em imersão ali, estudando suicidologia durante uma semana inteira. E eu acho que a maior vitória é que desde 2015, quando foi o entregável da minha tese de mestrado, foi a gente começar a perceber em olhos nus que começou a mudar a visão do policial militar, começou a mudar a visão do bombeiro militar com relação ao tentante. Antigamente, e eu me incluo nesse antigamente, nós íamos para uma tentativa de suicídio com o seguinte pensamento: eu vou distrair e pegar ele na primeira oportunidade. E eu criava mais um trauma na cabeça dessa pessoa, né? Então, acabava sendo um fator de risco e não mais um fator de proteção. Hoje, eu vou para esta ocorrência respeitando esta pessoa, humanizando esta pessoa, ouvindo esta pessoa e fazendo com que ela desista as características ou de todas as opções que ela pensou em cima de uma ponte, ela tenha consciência que a última e que a única que não vai dar certo é a sua morte. Então, a gente traz aí, desde 2015, um prisma diferente para isso, um prisma diferente que é a humanização nesse atendimento. E, lógico, né, não só para tentantes da sociedade, da comunidade do modo geral, mas também num olhar interno para as polícias militares, né? Infelizmente, eu também tive a incumbência de abordar colegas de farda, né, que estavam tentando suicídio, e a gente percebe muito preconceito de se procurar uma ajuda, né? Índices de suicídio estudados no mundo inteiro remontam aí a uma tentativa de 3 vezes maior para os homens com relação a quando comparado às mulheres, né? E uma das explicações básicas para isso é que a mulher não tem problema em procurar, geralmente não tem problema em procurar ajuda. A mulher é mais inteligente até nisso, né? O homem não. Então, ele tem aquela coisa do ethos do guerreiro, da masculinidade, ainda existe muito preconceito em cima disso. Para que os senhores tenham uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que tentam suicídio pela primeira vez, infelizmente, tendem a tentar de novo. Quando ela tenta pela segunda vez, segundo esse mesmo estudo, esta proporção vai para 70%. Ou seja, quando uma pessoa tenta o suicídio pela segunda vez, ela tem a chance de vir a tentar de novo em 70%. E quando eu, profissional ligado à área da segurança pública ou da urgência e da emergência, me apresento para essa pessoa com a minha farda, né, caracterizado, uniformizado, e distraio essa pessoa e crio ali, corto um vínculo de confiança, traio esse vínculo de confiança, eu ativo uma bomba relógio. Porque se essa pessoa tem 70% ou 50% de chance de tentar de novo, ao tentar de novo daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, e se apresentar perante ela a mesma farda que atraiu há meses atrás ou há anos atrás, será inevitável uma abordagem muito mais difícil. E o grau, ou o índice, ou o número de suicídios nessas segundas tentativas, terceiras tentativas, eles tendem
cada vez a aumentar. Num dos estudos da entrevista do mestrado, né, eu lembro que eu entrevistei um bombeiro e ele falou assim: chefe, eu só parei minha viatura, o cara olhou para a viatura e se jogou. Na verdade, ele não se jogou porque ele parou a viatura, ele se jogou pelas outras vezes que ele foi traído na sua confiança. Então é isso, a gente tende, hoje em dia, já em 2020, a ter um olhar humanizado. E o espólio, já utilizando um termo técnico da castrense de vocês, né? O espólio dessa técnica tem sido muito positivo, né? Porque as pessoas, os índices de suicídio, não que as pessoas não tentam mais suicídio, mas os índices de suicídio visualizados, ou melhor dizendo, os suicídios visualizados por um bombeiro, por um policial militar, um suicídio consumado, eles caíram bastante com essa nova técnica, né? Nova que não é tão nova assim, ela é decorrente de estudo de 2005, começou a ser efetuado em 2015, então nós já temos aí um lapso aí mais ou menos de 5 anos de curso efetivamente no Corpo de Bombeiros e multiplicado dentro da Polícia Militar. Então é isso, eu acho que eu sempre digo o seguinte, a suicidologia ela é dividida em 3 partes, antigamente ela era dividida em 2 partes, a prevenção do suicídio, são campanhas, são tratamentos, né, são profissionais como o doutor Essa e labuta há muitos anos na área da psiquiatria, como terapeutas que labutam também na área da prevenção do suicídio. Sempre existiu também a área da pós-venção do suicídio, né, quando nós perdemos de alguma forma uma pessoa para o suicídio, e aí deve ter um olhar para os sobreviventes enlutados. São as pessoas, é filho que perdeu o pai para o suicídio, é o pai que perdeu o filho para o suicídio. Então, esta área é a área da pós-venção do suicídio. E se criou uma terceira área, que hoje é muito bem aceita dentro desse conceito da suicidologia, em algumas faculdades, inclusive, já se estuda, que é a terceira área, que é a abordagem técnica tentativas de suicídio. Hoje, então, a suicidologia é dividida em 3 áreas: prevenção do suicídio, abordagem técnica tentativas de suicídio, que é o momento da crise, e a área da pós-venção do suicídio. Eu acho que eu falei muito ou falei pouco. E aí, doutor Ieda, me conduza, por favor. Seu microfone está desligado. Foi bastante proveitoso, Major, agradeço. Vamos partir para o debate depois do último palestrante. Doutor Gilberto, o senhor pode falar alguma coisa para mim, para saber se o senhor está me escutando? Não está. Escutando ele está, o que ele não estou conseguindo transmitir. O senhor está com o microfoninho cortado? Não. Um minutinho que a gente já resolve esse problema. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Andréia. Doutora Andréia Ferreira dos Santos, ela é advogada, executiva na área de saúde, vice-presidente da nossa Comissão de Direito Médico de Saúde da OAB São Paulo. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e gostaria de ouvi-la agora. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, ainda quero agradecer ao doutor Fernando Capuano pela receptividade, pela oportunidade de estar aqui, a todos os colegas palestrantes. Na verdade, eu já fiquei tentada a seguir para o debate, porque a introdução do Diógenes foi excelente e eu já começo, enfim, na área de direito médico, tendo uma série de considerações para a gente começar um debate. Mas eu vou fazer um contraponto, né, já esclarecendo que eu não sou do segmento, né, das corporações, enfim, atuo como executiva na área de saúde e sempre muito na área ligada a erro médico e responsabilidade civil. E aí eu vou trazer as minhas contribuições em relação a esse cenário, a dificuldade que, diante de todas essas ações, medidas de prevenção, a gente ainda enfrenta uma realidade muito trágica em relação ao suicídio nas corporações de um modo geral.
E falando um pouco de como é, né, essa questão do pós, né, ocorrendo o suicídio, a dificuldade que muitas vezes existe nos processos judiciais do estabelecer um nexo de causalidade com a questão do suicídio, com uma possível responsabilização do Estado nessas ações judiciais. Na verdade, existe toda uma proteção, né, e uma responsabilidade por parte do Estado em relação a todas as corporações, em todos os brasileiros de um modo geral, né, mas aquele que efetivamente, como disse o Diógenes, faz um juramento de, né, dar a sua própria vida à sua sociedade, à sua nação, a responsabilidade aumenta ainda mais. E aí um contraponto que a gente pode depois evoluir para os debates é exatamente como é que a gente estabelece esse nexo de causalidade, porque a grande maioria das ações você tem dificuldade em estabelecer isso, porque a prova ela passa muito por esse processo interno das próprias corporações. Processos preventivos, processos orientativos, como é que tudo isso acontece? A maioria das ações, algumas ações, a gente se depara com decisões desfavoráveis aos familiares da pessoa que se suicidou, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque não se conseguiu estabelecer esse nexo. E as causas, como muito bem já colocadas, são várias, algumas relacionadas ao próprio estresse em relação à questão da função, pode ter também alguma outra questão patológica, que aí o acompanhamento médico vai dizer, mas falando um pouquinho de processo judicial, de responsabilização do Estado, quando desse acontecimento no trabalho, dentro das corporações, o primeiro contato já acontece com os próprios profissionais, com os próprios colegas, a apuração, vamos dizer assim, ela já acontece dentro da própria corporação. Quais seriam as oportunidades em relação a construção desse nexo? Porque as provas muitas vezes dizem que a gente não consegue comprovar o nexo do motivo pelo qual ele se suicidou com a responsabilização do Estado, e as vezes são julgadas improcedentes em favor dos familiares. Eu até tomei nota, eu não sei se vai ser objeto de discussão na sequência, o doutor Diógenes até já comentou, sobre essa parceria. Na verdade, existe um projeto de lei, pelo que eu acompanhei agora, de agosto de 2020, que é justamente a criação desses núcleos de apoio, que é um trabalho feito com a Ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo, com o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia, agora em setembro de 2019, e ele nos mostra dados em que a segunda maior causa, né, de suicídio, de mortes é por suicídio. E a primeira seriam casos de homicídio, mas por policiais, digamos assim, que estão em folga e que muitas vezes reagem ou se deparam com uma situação e acabam ali de alguma forma se envolvendo e tendo a morte, né, ou morrendo. Mas a segunda causa é o suicídio, que é um número realmente que chama muita atenção. Esse mesmo relatório, ele fala que de 2017 a 2018, nós tivemos mais de 78 suicídios, falando só de São Paulo, entre Polícia Civil, Militar e Técnica Científica. E ele faz uma proporcionalidade dessa taxa de suicídio para cada 100 mil habitantes, e na Polícia Civil ela é de 30 para cada 100, na Militar 21 para cada 100, a média total 23 para cada 100. E a população em geral, a causa de suicídio na população de São Paulo em geral é de 5 a cada 100. Então, a gente vê a representatividade da causa suicídio nas corporações, né, nesse serviço, nesse trabalho militar. E aí, esse mesmo trabalho, ele elenca quais são algumas hipóteses. Uma delas, até o Diógenes já colocou, que é essa questão
do método, né, vamos colocar assim, que é o ter disponível, né, ou ter acessível, fácil acesso à arma, como sendo uma das hipóteses, né, que consideram relevantes para essa questão do suicídio. As outras são estresse em relação à função policial. Existe também informação sobre a falta, né, de suporte, de serviço à saúde mental, que esse também vai ser um tema interessante para a gente debater, o quanto isso efetivamente, como o Diógenes colocou, passa da humanização, quanto isso reflete na prática, no dia a dia, no contato com esse policial, vamos colocar dessa forma, mas passa por todos, né? O adoecimento mental, conflitos institucionais, conflitos familiares e financeiros. Uma outra questão que até me chama a atenção, porque o Diógenes falou muito em em tentativas. E uma informação que me chama a atenção é a subnotificação em relação aos casos de suicídio. Então, eu acredito que isso seja uma realidade em relação à subnotificação de casos. Uma outra hipótese que também é apontada por esse trabalho é a questão do isolamento social, do isolamento, né, da pessoa, e essa questão de rigidez, talvez em termos de comportamento, por conta de toda a rigidez, vamos colocar dessa forma, em relação à corporação. Então, em linhas gerais, a gente passa por um momento em que o trabalho do profissional, né, militar, da pessoa que está sempre ali como cidadão, prezando pela segurança e de toda a população, de toda a sociedade, o quanto eles têm uma realidade interna também sensível, né? Triste até, porque muitas vezes medidas de suicídio, enfim, tecnicamente os médicos vão poder melhor colocar, não são geradas, às vezes, por situações de humilhação, de constrangimento, e que vão ali se somando, né, no decorrer dos anos, e que poderiam, de repente, ter um acompanhamento diferente, ou um melhor acompanhamento, ou uma atenção diferenciada, para que a gente tenha efetivamente medidas de proteção, de prevenção, em relação a esses profissionais que são tão importantes quanto os médicos, quanto aos advogados, enfim, são profissionais que fazem parte do nosso dia a dia. Enfim, a princípio essas seriam as minhas considerações e fico à disposição depois para a gente seguir para os debates. Microfone, Eda. Obrigada, doutora Andréia. Muito importante essa sua participação. Eu passo agora a palavra ao doutor Antônio José Essa, que é médico graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, com formação em psiquiatria pelo Manicômio Judiciário do Estado, Hospital de Custódia, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e mestrado em psicologia pela Universidade de São Marcos. Atualmente é diretor do médico do CAS e professor de cursos de pós-graduação e extensão em psiquiatria clínica, psicopatologia forense, medicina legal e criminologia. Atua como perito e assistente técnico em várias criminais, cíveis e de família, e é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Com o senhor a palavra, doutora Essa. Obrigado. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre que eu posso, eu tento dar uma mãozinha no que eu posso para a OAB, porque, afinal das contas, o lugar onde eu mais labutei dando aula foi na Faculdade de Direito. Eu aposentei, dá para perceber que eu aposentei. E quando estava levantando a aposentadoria do INSS, eu descobri que eu tinha 1 ano de assistente administrativo lá atrás, 5 anos de médico e o resto todo de professor. E a maior parte do tempo que eu passei como professor, na vida privada, eu passei numa faculdade de Direito. Então, eu tenho uma familiaridade, um gosto muito grande pelo direito,
e, por consequência, pelos advogados e, por consequência, pela OAB. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E estou aqui muito feliz de estar participando de um tema, Diógenes, que você está fazendo uma complementação para mim muito simpática. Por quê? Porque você é a nova geração, você é que é geração X, né? A minha geração é A, porque é muito velha. Você já está na X, depois vem uma Y, né? A minha geração é A. E nesta geração A, você vai entender já, eu sou de um tempo no qual psiquiatria era coisa de quem comia cocô e rasgava dinheiro. Ninguém na tua, na minha, na nossa corporação procurava psiquiatra de graça. Na maioria das vezes, e arrastado para a enfermaria. E colocar e começar a ter um trabalho de psicologia junto, eu já era velho, eu era major. Eu já era major e as coisas começaram a acontecer, no sentido de que começaram a ouvir que precisavam ouvir o policial. Então, vê, eu vou falar de suicídio para você, não vou falar de suicídio para você, porque você é mestre em suicídio, você falou super legal a respeito do suicídio, só que, no final da minha vida na corporação, eu estive na escola de soldados. Então, a escola de soldado é bem aquilo, é uma maravilha. Todo mundo perguntava, como é que foi estar na escola de soldado? E eu sempre falo, olha, eu passei 22 anos dentro do hospital e acabei 3 anos, os últimos 3 anos, eu acabei indo para a escola de soldado. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Primeiro que você está no meio de uma molecada maravilhosa, tudo forte, tudo saudável, não tem velho que nem eu. O único velho era eu e os outros comandantes. Então, é uma coisa muito gostosa saber que eu estou no meio da nata, da força que vem vindo para cumprir o trabalho policial. E quando você me fala da vibração do guerreiro, nossa, a escola de soldado é uma vibração de guerreiro maravilhosa. E aí, na escola de bombeiro, a mesma coisa. Só que aí começavam os problemas psicológicos. Por quê? Porque aí você tem toda aquela coisa gostosa de escola, todo mundo passou, os nossos espectadores, não é telespectadores, mas os nossos espectadores, a grande parte são policiais e sabe como é que é isso. Mas para quem não é policial e está vendo isso pela primeira vez, gente, tudo aquilo que vocês veem num filme, onde tem um pelotão correndo, outro pelotão dando tiro, outro pelotão tendo aula, a escola de soldado é assim, é uma coisa viva. Só que, de repente, eles vão fazer estágio na rua. E aí, como médico da escola de soldado, eu recebia alguns alunos que falavam exatamente o seguinte, doutor, na verdade, a coisa não é como a gente imaginava. Por quê? Porque a rua é totalmente diferente da escola. E aí eu tive, foi no fim, não foi no meu começo de vida, mas foi no fim a complementação do que tudo que eu via, tudo que eu discutia. Por quê? Para governo de vocês, a minha dissertação de mestrado é sobre a identidade do policial militar. Por quê? Porque eu sou do tempo de um policial militar que psicologia era coisa de frufru, para não falar um palavrão. E psiquiatria era coisa de louco, que tinha que comer cocô. Então, sabe, conseguir incutir nesta tropa que tinha que fazer a consulta, que tinha que conversar com o psicólogo, que tinha que conversar com o psiquiatra, era uma coisa muito dura. Olha, uma coisa que todo mundo viu, e eu me refiro muito a isso de vez em quando, Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 é muito emblemático, por quê? Porque tem um capitão brigador que vai para cima do morro e, de repente, ele tem um ataque de pelanca lá no morro e começa a tremelicar. E aí ele é levado para uma psiquiatra da corporação e ele fala, não vou conversar com a senhora. Por quê? Porque a senhora pode levar essa informação para frente. E eu não estou lá com o papel de levar informação para frente. Eu passei, doutor Cury, também, a vida tentando ajudar o policial. Independente de ter uma estrela no ombro, eu era primordialmente médico dessa gente. Qual era a hora da estrela? Era a hora de fazer uma perícia.
Quando era para fazer uma perícia, então nós vamos ver. Por quê? Porque você está alegando uma doença mental que nós temos que saber se existe mesmo. Você fez alguma falcatrua por aí e está alegando uma doença mental. E aí, sim, eu vou usar uma psiquiatria administrativa. Mas o comum da vida, a nossa enfermaria, era a maior enfermaria do hospital. Vivia competindo com a ortopedia, em pare e pare com a ortopedia. Por quê? Porque tinha muito problema de saúde mental. E a maioria dos problemas de saúde mental era exatamente isso. Eu não posso pedir ajuda, porque senão eu vou desmontar o meu papel de guerreiro. Eu vou mostrar uma fraqueza que eu não posso mostrar. E o pior é isso que o Diógenes falou maravilhosamente. Carpir um terreno, lavar um tanque de roupa, não põe a saúde mental de ninguém em ordem. Sabe? O que vai colocar é, primeiro, o teu próprio preparo individual. Segundo, apoio que você eventualmente receba da tua corporação. E para vocês saberem, nós estamos falando, Andréa, nós estamos falando a respeito de grupos de acompanhamento que estão sendo criados agora. Em 1992, se vocês lembrarem, ou pelo menos puxarem da memória, ou forem perguntar para os papais e vovôs, porque eu sou de 92, mas nem sempre vocês são, caiu um shopping em Osasco, talvez o Diógenes lembre. E eu recebi um bombeiro chorando, desesperado, que veio daquele shopping que caiu em Osasco, porque ele via as pessoas e ele não conseguia fazer o que ele podia mais fazer, que era tentar ajudar, tentar salvar essas pessoas. E esse cara começou a chorar muito e falava, o que eu estou fazendo da minha vida se eu não estou podendo ajudar as pessoas? Então, é incutido no policial que ele tem que dar a vida pelos outros, mas nem sempre ele vai poder dar a vida pelos outros, porque não está na mão dele isso, sabe? Ele até pode estar razoavelmente preparado para dar a vida pelos outros, mas nem sempre ele consegue. E esse cara fez eu pensar, em 1992, que a gente tinha que fazer alguma coisa para dar um apoio para o policial que atendesse uma grande ocorrência. Porque uma das outras grandes ocorrências que aconteceram naquela época e fez eu pensar isso, e fez eu levar isso para a minha tese, foi exatamente um outro bombeiro que foi salvar, ele tinha recém-casado e recém-pai, e ele tinha um bebezinho em casa. E ele foi fazer um atendimento eu ia falar GBS, eu sou antiguinho, né? De busca e salvamento, na verdade, ele foi fazer um atendimento de unidade de resgate, e ele pega um carro destroçado e ele ouve um e vai ver no banco de trás desse carro e tem um bebezinho, do tamanho do bebezinho dele. E ele pega esse bebezinho, leva para a unidade de resgate. Quando ele leva esse bebezinho para a unidade de resgate, o bebezinho chega lá e desfalece e morre no colo dele, tirado de uma ocorrência. Então, esse homem entra num desespero, por quê? Porque a primeira coisa que ele pensou foi no filho dele. E aí tem umas coisas que a gente tem que conseguir mudar, Diógenes. O tenente que estava com ele bateu no ombro dele e falou, troca sua camisa que ela está suja de sangue, mas o teu plantão não acabou, bola para frente que a vida é assim. E esse moço entrou em desespero e foi parar na minha mão na enfermaria. E aí eu começo a pensar, e aí exatamente, discutir suicídio, para mim, significa discutir saúde mental. O que eu estou fazendo pela saúde mental da minha tropa? Eu posso até mandar para vocês depois, para você dar uma lida na minha tese, Diógenes, que eu falo lá que eu tinha que ter, e foi assim que as coisas começaram a acontecer, eu tinha que ter um psicólogo e um assistente social em cada UIS, unidade de atendimento de saúde, de cada um dos batalhões, para que esse indivíduo tivesse um ombro para ir chorar, ele tivesse um ombro para ir poder se lamentar, e poder sofrer um pouco, e falar com alguém que o ouvisse, sem ele ser chamado de fraco, sem ele ser chamado de mijão, sem ele ser chamado de outros nomes que a gente sabe que tratam eles. E um detalhe, eu estou olhando a imagem da doutora Ieda, nós estivemos andando fazendo um trabalho parecido nas outras Forças Armadas, e descobrimos que é igual. Você não pode mostrar fraqueza por saúde mental. Se você mostrar uma fraqueza de saúde mental, você vai acabar sendo tido como fraco. E como fraco, você vai ser alijado, você vai ser colocado de lado.
Nós não estamos muito mais assim, mas ainda estamos, Diógenes. Ainda tem um monte de gente que trata o policial fraco, de problema mental, como um resto. E aí eles não vão procurar. E aí chega no teu extremo, chega no extremo de você precisar intervir. Por quê? Porque ele está despirocado, ele está sem ajuda, ele está sofrendo e ele não pode, porque vai ser chamado de fraco se for procurar uma ajuda. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai beber, vai usar droga, vai brigar com a mulher, vai tratar a pessoa mal na rua, sabe? E aí vão falar, nossa, esses polícias, olha como é que eles são. Ninguém foi saber o que tem por trás daquela farda. De atrás da farda tem um homem, tem um ser humano que precisa de ajuda. E eu, como corporação, eu, como responsável pela saúde da corporação e saúde mental da corporação, tenho que dar esse apoio para eles. Com psicólogo, assistente social, psiquiatra, tudo que puder fazer para ajudá-lo. Se eu tiver esta possibilidade, eu vou pôr uma tropa boa na rua. E, principalmente, a minha conclusão de tese, eu vou ter uma enfermaria de psiquiatria vazia. Porque uma enfermaria de psiquiatria vazia é sinal que a saúde mental da polícia está boa. Quanto mais gente na enfermaria de psiquiatria tiver, menos saúde mental está mostrando que tem. Então, eu preciso ter, sim, um apoio muito grande de toda a parte de assistência psicológica para a gente poder fazer isso. E a Andréa falou uma coisa muito legal. Não, foi o Diógenes. As mulheres pedem mais ajuda. Claro, mulher é muito mais aberta para esse tipo de coisa. Homem tem que ser machão, sentido frente ordinário marcha e não mostrar nenhuma fraqueza. A mulher não, estou precisando de ajuda, ela vai lá e pede ajuda. Sabe? Então, é isso que a gente precisa, quebrar a resistência que as pessoas têm para ir pedir ajuda. Ir pedir ajuda... e uma coisa que eu não falei. Na época que nós fizemos a tese e começamos a falar de pôr assistente social, psicólogo na tropa, para atender a tropa, teve alguns batalhões que resolveram fazer isso. Tinha sempre algum ou alguma psicóloga disponível na tropa, e aí trouxeram para a UIS, Unidade de Saúde, e começou a dar atendimento. Por exemplo, o Santos, que era do Dr. Ricardo, que é nosso amigo, ele falou, vou tentar. Tentou e deu certo. Diminuiu muito o problema de saúde mental, como diminuiu muito o problema de tentativa de suicídio, aonde tinha psicólogo atendendo. E aí, o que eu conseguia com isso? Melhorar a condição de quem estava servindo a população. Então, a corporação tem, sim, uma responsabilidade, porque o mundo, inclusive a corporação, cobra que esse homem seja um super-homem, mas não dá condição para ele continuar sendo super-homem. Se ele entrou razoavelmente super-homem, se ele começar a perder a possibilidade de ser super-homem no meio do caminho, eu tenho obrigação de ajudá-lo a voltar a ser um pouquinho mais super-homem. Não super-homem, porque ele nunca vai ser um super-homem completo, mas, de qualquer forma, com uma saúde mental um pouquinho melhor. Ieda, chega, já falei demais. Deixa para os debates agora. Muito obrigado. Você nunca fala demais, essa. Quero saber, doutor Gilberto, está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá até ouvindo. Opa, estamos conectados, doutor. Na verdade, doutor, está com o senhor eu tive que mudar de celular para poder dar certo. Consegui um outro celular para poder entrar. Vou ler o seu currículo, doutor, e aí passo-lhe a palavra. Doutor Gilberto Cury, graduado na Faculdade de Medicina de Valência e médico psiquiatra, e coronel médico da PM da Reserva. Por favor, doutor Gilberto, o senhor está com a palavra. Então, eu vou ter que falar um pouco do que eu consegui ouvir para poder me situar um pouco e, na verdade, eu vou ter uma limitação dentro das minhas considerações em função de eu não ter conseguido participar do evento face às dificuldades de conexão. Bom, mas, de qualquer forma, eu vejo que as pessoas que trabalham na Polícia Militar, como o doutor Essa e o Major do Bombeiro, são pessoas com a bagagem realmente importante e com o passar do tempo, com a bagagem dos anos acumulada.
Isso é muito relevante e acho que esse conjunto de situações que se... Alô? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Tá. Tá bom. Essas situações que se apresentam, elas têm uma diversidade muito grande. Realmente, tem desde as questões que são de doença humana mesmo, de uma doença endógena, como as doenças causadas por situações externas, e aí cada caso é um caso. E aí você tem que conhecer cada caso. Eu recebi uma informação que é... Doutor Curi? Doutor Curi? Ele caiu, doutora, vamos pedir para ele entrar novamente. Ok. Senhores, um minutinho de paciência, que nós estávamos com um problema no link do Dr. Curi. Vamos tentar novamente, ok? Se não conseguirmos, iremos para o debate. Posso falar uma coisa? Vamos tentar mais um pouquinho. Ele vai entrar de novo. Posso falar uma coisa? Por favor. Computador surgiu para a gente resolver problemas que a gente não teria se não fosse a existência dele. Adoro as definições dos psiquiatras. E aí, como estamos, Marina? É a Danila, doutora. Estou tentando. Oi, Danila. Como é que estamos? Sem sucesso no celular. Só mais um minuto. Ok. Peço desculpas aos senhores, mas são coisas imprevisíveis. Se não conseguirmos, iremos direto para os debates, tá? Danila, eu vou partir para os debates e, se houver sucesso na conexão, nós passamos novamente a fala para o doutor Curi, tá? Para não perdermos tempo. Senhores, eu gostaria de fazer uma provocação aos senhores. Nesses meus 30 anos de advocacia militar, eu ouvi muito isso, tenho certeza que o doutor Essa também ouviu muito isso, de muitas pessoas quando nós dizíamos a ela, procure uma ajuda psiquiátrica, procure uma ajuda de psicólogo. Aí o militar olhava para a minha cara e diria, doutora, mas todos eles são oficiais. E como é que eu vou saber que o que é dito naquela sala não sai para o comando? Esse é um receio de se procurar o militar de dentro da corporação que seja capacitado para atender isso. Porque, afinal de contas, a depressão é o mal do século, ok? Mas, além disso, tem um outro ponto. Se ele não consegue procurar na corporação, muito menos fora, por falta de dinheiro, por falta de condições econômicas e por falta de uma referência até de um profissional bom. Eu gostaria que os senhores discutissem isso para que os nossos participantes possam até fazer um questionamento sobre isso também. Está com vocês as palavras, senhores. Alguém primeiro? Quer falar, Di? Falo eu.
senhor quer falar, Major, ou quer que fale o doutor Essa? Falo. O doutor Essa que tem precedência sobre mim. Se ele quiser falar primeiro, ele fala. Não fale em precedência, que precedência aqui, antiguidade, não é posto. Não, mas a gente na Lua, pelado, ainda ele tem precedência sobre mim. Isso enverga, mas não quebra. Eu tinha um que trabalhava Vamos comigo, lá. ele falava, eu Então sou polícia até pelado. Vamos lá. Pode falar, Major, fique à vontade. Então, vamos lá. Olha, doutora Ieda, na verdade, como eu tenho acompanhado isso já quase 2 décadas, né, e eu vejo a mudança de comportamento dos próprios comandantes, né, e eu sou um comandante. Então, assim, eu sempre falo das minhas palestras, das minhas aulas, senhoras e senhores, eu não sou forte, eu me fiz forte porque eu faço terapia, né? E quando eu, major, né, vai à frente da tropa e falo, eu faço terapia, o soldado que me ouve, ele fala, poxa, ele faz terapia, né? E ele é major, né? Se é que na cabeça dele... se é que na cabeça dele há esse preconceito ou essa diferença, eu acabo de pulverizar essa diferença. E, por exemplo, o meu comandante, que é o Coronel Valdir Pavão, é uma pessoa que faz assim uma fomentação da saúde mental absurda na nossa unidade. Então, assim, eu percebo que a geração hoje, né, diferente de 20, 30 anos atrás, ela fomenta muito a saúde mental, muito, né? O seminário do Corpo de Bombeiros, que foi estendido para a Polícia Militar agora no Setembro Amarelo, que foi a prevenção do suicídio, contou com Augusto Cury, contou com Mário Sérgio Cortella, contou com renomes, né, com o apoio todo da corporação. Então eu vejo assim que essa mudança, lógico, toda mudança de comportamento, ela denota, né, e precisa de um certo tempo, né? Não é da noite para o dia que a gente vai falar agora procura um psicólogo. Mas para que vocês só tenham uma ideia, por exemplo, o Coronel Essa falou aí em relação a 2 bombeiros que se depararam por uma ocorrência, né, alguns anos atrás, e o oficial bateu nas costas dele e fala, troca a farda e continua. Hoje, pelos protocolos atuais de atendimento, este bombeiro seria encaminhado compulsoriamente, pelo menos para a primeira consulta no CAPS, né? Obrigatoriamente. Depois, lógico, né, a terapia, se ele quiser continuar, aí é um problema dele, porque a gente não pode impor que ele faça terapia de uma forma obrigatória, mas o primeiro encaminhamento, ele é obrigatório, e tem que ser assim. E já rebatendo aí com relação a oficiais, a esmagadora maioria do corpo de psicólogos da Polícia Militar são praças, não são psicólogos, né? Não, desculpa, não são oficiais. Muitos poucos são oficiais. Hoje, mais de 100 psicólogos, eles são praças. Então, essa proximidade, ela tem nos ajudado bastante e tem feito com que, não só, né, os consultórios de psicólogos ou psiquiatras, mas hoje, salas de chefes e salas de comandante sirvam como um local de escuta compassiva. A gente tem que ouvir a nossa tropa. E é ali que começa o primeiro estágio de uma terapia, ali que começa o primeiro estágio de um tratamento. Doutor Essa? Eu? Então, isso que ele está falando era exatamente o que a gente queria, que esse policial tivesse, quando vivesse uma grande ocorrência, tivesse a oportunidade de ser atendido. Sabe? Então, acho que a gente está começando a andar por um caminho que vai ser a grande solução. A segunda coisa que ele falou é que agora já tem um monte de praças, a maioria deles praças, psicólogos, fazendo atendimento, porque é exatamente o que nós precisamos para a manutenção da saúde mental. O outro detalhe que fica para isso daí é que ainda tem preconceito, e ainda tem preconceito inclusive por parte de médico. Tem um programa disponível para quem quiser ver. Até o Dr. Cury participa desse programa, do dia 30 de 3 de 17, de março de 17, que está no YouTube, falando a respeito de suicídio na PM. E tem uma médica que fala, nós respondemos militarmente. Não é verdade. A gente responde militarmente se a gente fizer uma besteira militarmente.
Se eu atender o meu paciente, eu não vou responder militarmente. Eu tenho que aprender que eu tenho que agir como médico. E se eu fizer alguma bobagem, mas em qualquer lugar seria assim, eu vou ter que responder militarmente se eu fiz alguma bobagem, sabe? Mas não por atender o meu paciente. Então, eu sempre fui defensor, na minha enfermaria de psiquiatria, existia isso. Eu sou defensor do fato de que você está aqui falando com o teu médico, com a tua psicóloga, com a tua assistente social. Não com o tenente, com o major, com o capitão. Isto é outro problema. Sabe, eu sou capitão, eu sou major, até porque uma vez estava eu e ele, estávamos atendendo lá o major e o capitão. O comandante-geral chamou para uma reunião. Então, nós largamos tudo e fomos atender, porque aí sim, aí eu vou responder militarmente. O comandante-geral chamou, para-se tudo, vai lá, depois volta e continua o atendimento médico. A gente tem, se você se propõe a ser médico de uma corporação como a nossa, você vai ter que aprender que você vai ter que fazer, como diria o general Patton, faz um furo no capacete para pôr o estetoscópio, mas tem o capacete e o estetoscópio, sabe? Mais ou menos isso. A outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci agora, tá vendo? Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Doutora Andréa? Na verdade, a minha contribuição em relação a essa parte técnica fica até limitada. Mas eu queria entender um pouquinho, ou do doutor Essa, ou do Diógenes, como é que funciona esse protocolo ou esse acompanhamento preventivo? Como é que é essa rotina em relação à corporação, a esses policiais? Porque alguns casos aqui citados é quando dá ocorrência, como foi no caso do shopping, que deu tapinha no ombro, enfim. Como é que isso é feito preventivamente dentro da corporação? Ótima pergunta, doutora Andréa. Eu vou complementar isso. Eu quero saber se os comandantes, se os superiores hierárquicos estão preparados para identificar um PM que venha sofrendo problema de depressão ou qualquer outro distúrbio para indicar um tratamento ou para mandar procurar um tratamento. Os senhores acham que a polícia militar inteira está preparada para isso? Porque o primeiro que pode identificar esses sinais é realmente o comando imediato. Vamos discutir sobre isso, gente? Major? Vamos lá. Eu discordo um pouquinho de você, Ieda, no seguinte sentido. Não, o primeiro que tem que ver isso daí não é o comandante imediato, propriamente dito, ou obrigatoriamente. O primeiro que tem que ver isso daí é a pessoa que mais convive com essa pessoa. As grandes corporações mundiais buscam uma coisa chamada rede de proteção. Um olhando o outro. E, às vezes, o comandante não tem esse acesso todos os dias, mas aquele companheiro de alojamento tem. Então, as pessoas sempre buscam sinais, mas a pessoa que vai se matar, ou a pessoa que tem depressão, quais são os sinais? Bom, primeiro, que as pessoas que buscam esses sinais, os profissionais que tecnicamente ou clinicamente leem esses sinais mais fáceis, são psiquiatras e psicólogos. Mas uma rede de proteção, ela salva vidas. Porque quando eu percebo que a Ieda não chegou bem hoje, e a Ieda não chegou bem amanhã também. A Ieda acabou de mudar o comportamento, era uma pessoa extrovertida e passa a ser uma pessoa introvertida. Deixa de gostar de coisas que ela sempre amou fazer. Ela começa a verbalizar coisas muito ruins, como, puxa, essa minha vida não tem mais sentido. Ela começa a verbalizar coisas e ter comportamentos que não condizem com a personalidade normal. Isto aí não é, primeiro, a gente não pode ter uma responsabilidade para aquela pessoa que está ao lado de ler esses sinais. Mas, quando você tem uma pessoa próxima, independentemente de ser comandante ou ser um colega, né? Este olhar e esse conversar e esta doação de uma escuta, às vezes salva vidas, né? Então, assim, pô, Ieda, você não está legal hoje? O que está acontecendo? Posso te ajudar?
você está precisando de alguma coisa, quem sabe no primeiro momento você não se abra, você não se fale, mas depois, com o transcorrer dos dias, você fale. E aí, lógico que esse encaminhamento ele é feito. Para que vocês tenham uma ideia, agora eu vou falar como comandante, na minha sala, né, já procuraram diversas vezes no último ano, não estou falando nos últimos meses, eu estou falando no último ano, pessoas que estavam com problemas, simplesmente com problemas, como todos nós temos. Essas pessoas, a primeira pergunta que eu faço, você quer ir para o CAPS? Né? E quando essa pessoa afirma na resposta, essa pessoa automaticamente, em todas as vezes, no dia seguinte estava passando por uma consulta no CAPS. Então, não existe uma fila de espera, não existe sim, às vezes, o buscar ajuda. E eu acho que a gente esbarra muito nisso. Né? O buscar ajuda, a vergonha de buscar ajuda, né? O preconceito de buscar ajuda. Agora, a partir do momento, em 2020, que uma pessoa busca ajuda, quer seja para um comandante, ou quer seja para um amigo, um colega, dificilmente alguém vai negar uma ajuda no sentido de uma saúde mental. Então, eu vejo que hoje o olhar da corporação com relação a isso mudou muito. E fruto do trabalho de profissionais como o Coronel Essa, que plantou lá na década de 80, que plantou na década de 90, uma semente para a gente colher hoje. Né? Quem sabe eu esteja plantando alguma coisa hoje para uma geração daqui a 20 anos colher algo positivo também. Muito bom. Posso falar? Por favor, doutor. O Jorginho falou uma coisa muito legal. Eu tenho para mim, e eu sempre falo isso, e falo isso para os meus alunos, quando você tiver um paciente deprimido, ele não fica sozinho no quarto. Por quê? Porque na enfermaria, os outros tomam conta dele. E foi exatamente isso que ele falou. No alojamento, está todo mundo tomando conta de todo mundo. E então não é o comandante, se bem que eu vou falar uma coisa de comandante agora, que é muito legal, que eu aprendi bem no fim da minha vida, que eu comecei a fazer grupos operativos com capitães. E aí nós começamos a perceber, nesses grupos, que o capitão recebia uma pressão de cima e recebia uma pressão de baixo. O capitão recebia pressão de tudo quanto é lado. E não era na sala do grande comandante da unidade, mas era na sala do tenente e do capitão, que a coisa acabava indo. Mas, em termos de alojamento, no caso do bombeiro aquartelado, no caso de um policial aquartelado, por exemplo, na escola de soldado, é o primeiro, é o coleguinha que está deitado do lado, que vai levar para o sargento, que ele vai levar para o tenente. E agora, com essa mudança de política na corporação, tomara que as pessoas comecem a ouvir e levar a sério, porque eu vivi muito... larga a mão, larga a mão, você está jegueira. E aí, você via que o cara era desprezado, destratado, porque estava doente. E esse era o grande problema. Eu lembrei o que eu ia falar. A Andréa falou que deu lá um negócio de 30 por 100 ou por 1000 de mortes na Polícia Militar, 21 por 1000 na Polícia Civil e 5 na população geral. Nossa, como nós somos loucos, como nós se matamos. Aí eu pergunto para ela, não é para ela, mas é uma pergunta para ficar no ar. E a subnotificação? As senhoras duas, agora para as senhoras duas, porque eu não posso perguntar para o major, porque ele vai saber. A senhora sabe quantos advogados trabalhistas se matam por ano? A senhora sabe quantos advogados criminalistas se matam por ano? Não, vocês não têm essa informação aí. Eu não tenho no Conselho Regional de Medicina a informação de quantos reumatologistas se matam por ano. Mas o Diógenes e eu, na corporação, temos todos os dados de todos os policiais. Nós não somos subinformados. Nós temos a informação real. A população geral não tem esta troca de informação real e geral. Nós temos. Então, o número que parece um monte, nossa, 30 polícia se matando, é muito parecido com o da população geral. Só que na população não se tem. Ou alguém de vocês tem informação de quantos frentistas de posto de gasolina se matam por ano? Não tem. Então, esse é o nosso problema. Não é um problema, é uma maravilha. Por quê? Porque a gente falava isso muito na enfermaria. Se a Ieda está para vir na consulta hoje, e se ela não vier,
Alguém vai ligar no batalhão, na companhia dela, e vai fazer ela vir. Então, nós temos uma rede... Oi? Nós temos uma rede de informação que permite que a gente tenha a informação a respeito de todos os nossos pacientes, o que não acontece na população geral. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. É bacana, Coronel Essa, que o senhor falou uma coisa que, assim, a Polícia Militar ela não joga os dados para baixo do tapete, nem poderia fazer isso, né? E ela atua com esses dados de uma forma muito coerente, muito respeitosa. Ela não abre isso em jornais, né? Porque senão a gente geraria uma coisa chamada o fenômeno Vetter, né? Mas eu não vou citar porque eu tenho um respeito muito grande, eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Eu digo para vocês todos que os profissionais em crescimento de taxa de suicídio nos últimos 5 anos, que eu estou falando de crescimento, não em número absoluto, por favor, não são os policiais. Existe uma outra categoria que se mata muito mais que os policiais do Brasil, mas em crescimento, tá? Mas eu não vou dizer, lógico, por uma questão de respeito. Eu conheço qual é a profissão que anda se matando muito. Agora fiquei curiosa. Médico é uma... Depois em off eu conto para a senhora. É uma profissão que se mata muito. Só antes de passar a continuidade do evento, eu queria constar a participação da doutora Vanessa Adriane Maria, representante da subseção de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença, doutora Vanessa. Senhores, eu até entendo isso. E o nosso grande problema é que nós estamos falando em polícia militar só. Vamos ampliar um pouquinho esse debate para falar em Forças Armadas. Eu digo porque eu tentei trazer Exército, tentei trazer Aeronáutica, tentei trazer Marinha. Não conseguimos. Eu tive que adiar esse evento 2 vezes. Mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: as estatísticas que os senhores têm, e aqui, me corrijam se eu estiver errada, doutora Andréia, vamos participar disso também, doutor Gilberto, que está nos ouvindo agora, a estatística que se tem é de quem tentou. Eu pergunto ao senhor, e como para fazer para prevenir? Nós tivemos um caso recentemente aqui de um militar que ele foi acusado de deserção 15 anos depois de trabalho. E o juiz da primeira auditoria, através de um parecer brilhante do doutor Essa, me permite, absolveu entendendo que ele não tinha capacidade de entendimento da deserção. Olha só, gente, a gente está falando... Eu não estou falando do cara que tentou, eu estou falando do cara que está em vias de. Doutora Andréia, o que a senhora acha disso? Na verdade, Eda, eu confesso que eu ainda fiquei com uma dúvida em relação à minha pergunta anterior, se me permite, aí o Diógenes e o Essa, em relação à questão do efetivo acompanhamento. Veja bem, os números, se de repente não refletem a realidade, são os disponíveis pela ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo. Então, talvez eles possam até contribuir na discordância, que faz parte, não tem problema nenhum em relação aos números. Mas fica a minha dúvida ainda em relação ao atendimento sob demanda. A minha pergunta foi no sentido de uma prevenção em relação aos policiais. A parte da empatia com os colegas, independente da questão hierárquica do superior saber ou não saber, eu entendi que também funciona. A pessoa que está próxima do colega percebe se ele teve uma mudança de comportamento. Mas como hoje, dentro das corporações, são tratados esses pacientes em que onde a gente pode identificar que existe um distúrbio de comportamento ou algo em termos de distoante que encaminha o paciente para esses CAPs que hoje tem disponíveis. Realmente fiquei com essa dúvida, se de repente pudesse ser aí esclarecida. Eu posso, se o Coronel Essa permitir, eu posso... Pode falar, doutor Gilberto. Gilberto?
O seu telefone está cortado. Clica nele, por favor. Clica nele no telefone para abrir o seu som. O seu, doutor Gilberto. No microfoninho, do lado. Não está conseguindo? Deixa o Diógenes falar, enquanto ele aperta o botãozinho lá. Não pode deixar velho mexer essas Pronto, coisas. melhorou? Assim. Agora sim, doutor. Vamos lá, doutor Gilberto. Vamos lá. Então, olha só, o que eu tenho acompanhado, porque muito embora eu tenha me aposentado, estou na reserva da Polícia Militar há 6 anos, a questão de 1 ano e meio eu tenho trabalhado na Associação de Cabos e Soldados e feito um atendimento na parte de clínica e de saúde mental. E o que a gente tem recebido é uma coisa interessante. Já foi falado, pelo que eu entendi aí, da demanda existente por questões eminentemente situacionais e emocionais e a demanda vinculada a questões médicas, levando à depressão, ao suicídio e essas questões. Muito bem. Os CAPs têm atuado e realmente, como o Major falou, eles têm feito um atendimento, uma prontidão maior. Porém, na psiquiatria da Polícia Militar, atualmente, ela está extremamente desfalcada, ela não tem praticamente efetivo. Eu acho que hoje ela deve ter, se tiver, 1 ou 2 médicos que não têm condição de dar conta do recado. Eu me lembro que houve época em que eu estive sozinho à frente e eu tive que ficar com um somatório de um contingente de quase 125 mil homens entre ativos e inativos, até contratarem mais médicos, porque tinha desfalcado o quadro. E hoje o quadro está desfalcado. Os médicos psiquiatras não estão ficando na corporação pelo valor do que se paga hoje do salário e pela quantidade de demandas da vida regular militar que existe. E hoje eles vão para fora. Se a senhora quer saber, hoje, nos CAPs da vida aí pelo mundo, falta psiquiatra. E, às vezes, falta, inclusive, enfermeiro. E, às vezes, quem é o chefe do CAPS é um assistente social, por exemplo. Não tem nenhum médico nem enfermeiro lá. É um absurdo. É um absurdo. A psiquiatria virou uma espécime em extinção. Nós estamos na lista do IBAMA, talvez, por espécime em extinção. Essa é uma questão. A outra que me chamou a atenção, e aí eu vou usar um referencial que os bombeiros usam. Os bombeiros, eles orientam as instituições grandes e os prédios a terem brigadas de incêndio. São os brigadistas. E por que não existem brigadistas de saúde mental? Não seria bom o leigo poder ter algum treinamento para ele identificar e poder tomar a primeira atitude, que às vezes é pegar na mão do sujeito e levar para o médico, né, para fazer alguma coisa de pronto? Eu acho que isso é uma coisa que chama atenção. Uma outra coisa que eu vou lembrar, a memória aqui do passado do doutor Antônio Essa, é que ele instituiu uma coisa fantástica na época, quando eu estava lá com ele comandando, é que nós atendíamos os pacientes da psiquiatria por final de RE, como se fosse um rodízio de placas de carro hoje em dia. Então, o doutor Cury atende final 1 e 2 do RE, que é o registro de ingresso da polícia, lá, o registro estatístico. O doutor fulano de tal, final 3 e 4, e assim sucessivamente. Uma coisa que foi fantástica, porque você tinha o paciente com uma linha de continuidade. Você tinha o seu médico que desenvolvia aquela linha de raciocínio e você tinha uma evolução muito melhor. Quando você tem atendimentos cada vez com um médico, ainda que sejam todos psiquiatras, você não tem uma linha de continuidade e uma solidez maior. E, infelizmente, este foi um outro paradigma e foi uma outra coisa que foi instituída e acabou sendo destituída pela falta de efetivo na área de saúde mental. Então, o que acontecia? Eu me lembro que, quando ingressei na instituição, entre pessoas internadas no hospital, nas 3 enfermarias que tínhamos e no hospital de convênio, éramos quase
quase 200 leitos de psiquiatria, e estava sempre cheio, sempre cheio. E aí, o que aconteceu? Hoje, quando eu terminei a minha vida ativa na instituição, nós tínhamos apenas 11 leitos dentro do hospital, com internações muito curtas, porque naquele projeto que o doutor Essa bolou com o pessoal de instituir todo um sistema de saúde mental na Polícia Militar, impactou no começo, mas aquilo, para sair para a prática, foi uma coisa, muita briga, muito descrédito na coisa. E só com o passar do tempo é que foi realmente se caracterizando melhor. Então, houve uma inversão. Enquanto a psiquiatria acabou se desfazendo, meio que se está esfacelada, a psicologia conseguiu se estruturar e dar conta, pelo menos, da demanda focada nas motivações reacionais ou situacionais. Mas nas questões de psiquiatria por doença mental mesmo, eles estão abandonados. Eu fiz uma divulgação, e a própria Associação de Cabos e Soldados fez, que para que esses indivíduos que querem se associar à associação podem ter atendimento quantas vezes quiserem na associação, sem custo nenhum. Então, nós estamos tentando fazer, através da associação, cobrir uma falha da instituição. Hoje mesmo eu recebi um sujeito que é um quadro de doença mental mesmo, um depressivo grave, que está batendo a cabeça. Falaram para ele: olha, o senhor vai ter que ir na rede pública. Agora, vai na rede pública para você fazer. Eu trabalho numa UBS, e assim, os caras chegam lá: olha, se você não vier com encaminhamento do clínico geral, que tem agendamento para daqui 3 meses, para passar no clínico geral, para depois passar. Mas até lá, cidadão, acabou, já não existiu mais ele já se foi. Então, eu acho que essas questões têm que ser levadas para um foco e que tem que se pensar muito bem em fortificar o que já está na área dos CAPs, mas tem que se reorganizar a área de psiquiatria do Hospital da Polícia Militar. Isso é fundamental. Isso deve ter aumentado, inclusive, muito o nível de licenças médicas e de restrições de serviço. E quando o serviço de psiquiatria era atuante, nós fizemos uma redução substancial, conseguindo fazer a reabilitação de boa parte da tropa na área de saúde mental. E existe uma outra questão que é relevante, que, se for comparar com outros serviços de saúde pública, civis, por exemplo, né, a incidência de afastamentos na área da saúde é basicamente em ortopedia e psiquiatria. E a ortopedia é mais do que a psiquiatria. Porém, os casos de ortopedia conseguem se reabilitar com mais facilidade do que os casos de psiquiatria, que são muito mais longevos e, eventualmente, são ad eterno o acompanhamento deles. Então, essa é uma demanda, não é só da Polícia Militar, mas de outros serviços públicos e, eventualmente, de outros serviços particulares. Eu não sei como é que está o INSS nesse sentido, mas eu tenho certeza que no Estado e no município é assim, porque eu fiz, à época de uma monografia que eu fiz um estudo para a PM, essa era uma realidade igual a todas essas esferas públicas. Bom, era isso que eu queria falar por enquanto. Obrigado. Está desligado, Ieda. Desligaram? Ieda, agora ligou. É. Não, está desligado. Está desligado, Ieda. Muito importante esse ponto. Eu gostaria de trazer isso agora para a doutora Andréia, sobre o ponto de vista de responsabilidade civil da corporação em não oferecer esses meios. Vamos lá, doutora?
Na verdade, o Ieda, essa carência, né, ou essa deficiência, ela não passa só pela questão, né, das corporações. Aí eu realmente também concordo que a gente vive um pouco esse cenário em relação a uma melhor, ao acesso a uma melhor saúde, uma saúde com mais qualidade. Enfim, a gente tem 210 milhões de brasileiros e a gente tem 47 milhões que têm hoje acesso à saúde privada. Então, esse cenário em relação, se me permite, eu acho que poderia ser até essa colocação no sentido de carência de profissionais, porque hoje a gente verifica muito mais uma questão onde talvez o psicólogo esteja fazendo esse atendimento, essa assessoria, existe uma carência em relação a esses profissionais, porque quando é dito que a corporação tem só um psiquiatra, então realmente a gente se depara com uma situação de carência em relação à assistência, né, ao apoio que deveria ser prestado, e aí sim com uma responsabilização do próprio Estado em relação a esse acesso. Mas também passa não só pela área militar, como por toda a população, enfim, em relação a uma série de atendimentos. Mas vejo como um cenário, assim, de carência. Eu quero acrescentar que, a despeito de existir mais de um psiquiatra na Polícia Militar, hoje no serviço ativo, o que está apenas fazendo o atendimento assistencial, me parece que é um só. Os outros estão em funções técnico-administrativas que não fazem esse tipo de atendimento. É mais outra função administrativa ou pericial, mas não assistencial. Para todos os 90 mil, doutor? Para todos os 90 mil policiais militares? Eu acho que está mais ou menos nisso. Eu não tenho isso como oficial, esta informação, mas eu sei que é assim, se não tiver um só, talvez dois, mas mesmo assim é muito pouco. Mas aí, doutora, até me permite uma pergunta. Esse único profissional, ele tem uma média de quantos atendimentos? Não tenho a menor ideia. Eu posso lhe dizer... Deus sabe, doutora. Eu posso lhe dizer que quando eu estive nesta situação, eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E tinha mais. De final de semana, eu ia escondido ao hospital, porque eu tinha que fazer ainda a resposta da documentação. Porque se descobrisse que eu estava lá respondendo documentação, iam me interferir para fazer atendimento assistencial. E eu acabei sendo a clínica, a segunda clínica do hospital, com mais produção de documentos. Então, eu tinha a média de 1.500 a 2.000 documentos mês, fora todos os atendimentos. E não era impraticável. Era uma coisa que eu não sei como eu sobrevivi, mas cá estou. Não, e o pior, a tristeza, sabe qual é? É o que o doutor Gilberto estava falando. Nós tínhamos uma divisão de atendimento pelo RE. Nós tínhamos 8 psiquiatras, 13 psicólogos, 3 assistentes sociais. Nós tínhamos uma enfermaria bem montada. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que foi degringolando. Tem um hoje. Que é isso? Por quê? Os atrativos estão diminuindo. Os atrativos estão sumindo e as pessoas não ficam. Sim. É muito complicado. Senhores, nós temos 2 perguntas aqui no nosso questionamento de Leonardo Cristocêntrico. A primeira pergunta, eu vou dizer a ele para ele procurar o setor de comunicação social da Polícia Militar de Salvador, Bahia. Mas a pergunta que ele nos traz, a segunda pergunta é: por pesquisas para um projeto de grupo de apoio, percebemos as mesmas reclamações por artigos referentes a poucos especialistas da psiquoterapeutas atendendo nas corporações. Inclusive, isso vem em mudança por montagens de grupos terapêuticos. Por que
as lideranças superiores ou governamentais não se preocupam ou investem mais na saúde mental? Alguém quer comentar, por favor? Posso fazer um comentário? Por favor. Olha, é que eu começo a lembrar do que eu já vivi, né? Então... Todos nós, doutor. Então, existe uma situação que foi fato, e não foi só na área de saúde mental, é que nós tivemos um governador, por exemplo, que não era sensível à causa policial militar. O antigo governador Covas queria extinguir o quadro de saúde da Polícia Militar e acabar propriamente com o Hospital da Polícia Militar. Até que ele desenvolveu o câncer dele e, no final, ele acabou entendendo o que era a necessidade médica e, em particular, por que o policial militar precisa de um hospital um pouco à parte para poder estar protegido. Então, o problema, às vezes, de você não contratar é por questões ideológicas de governo. Não são políticas de Estado, são políticas de governo. E essa é uma diferença importante entre política de Estado e política de governo. As políticas de governo, eles vão de acordo com os interesses pessoais. O nosso governador atual, ele tem uma postura que tinha um discurso na campanha dele e o que a gente está vendo hoje não é compatível. Existe uma distorância nesse discurso e ficamos à mercê disso. Mas alguém quer comentar essa resposta, senhores? Diógenes, quer falar? Eu acho que, na verdade, isso é reflexo até da própria formação do médico hoje em dia. Quando a gente começa a ler lá nas especialidades e começa a verificar quem realmente quer ser psiquiatra hoje, né, as pessoas estão migrando, os profissionais da área de medicina estão migrando para as muitas especialidades, né? E a psiquiatria, que é uma área tão nobre, né, uma área de tanta precisão, ela tem ficado de pano de fundo pelo próprio estudante de medicina. Então, hoje a taxa de pessoas que buscam a psiquiatria como meta final de uma formação na medicina, ela é menor, né? Então, eu acho que isso reflete, isso daí é uma cascata que vai refletir em profissionais atendendo em hospitais, em profissionais atendendo a população no modo geral, e o que o próprio Coronel Cury falou, é que é o reflexo, né? E até a Andrea ratificou isso, é o reflexo da sociedade, isso não é um reflexo da polícia militar, isso é reflexo da sociedade brasileira. Então, nós temos... Será que se eu for lá no hospital militar e marcar uma consulta e o João, meu vizinho aqui, for no primeiro CAPS aqui tentar a mesma consulta, quem de nós vai conseguir a primeira consulta, né? Quem de nós será atendido primeiro? Então, isso é geral, é um reflexo da sociedade toda. É uma carência desse profissional absurda, e eu vejo isso, né? Porque quando nós retiramos uma pessoa que está tentando suicídio, ele tem que ser encaminhado por um serviço de psiquiatria, né? E nem sempre a gente encontra em São Paulo, né, um psiquiatra pronto para atendê-lo, e às vezes é um médico de outra especialidade que vai atendê-lo provisoriamente. E aí esse cara, se bobear, ele vai voltar a tentar o suicídio. Posso falar, Ieda? Pode. Eu vou pedir licença para o seu Leonardo, porque nós estamos nos encaminhando para o final, já são 7:50, e eu queria deixar as considerações para os palestrantes. Pode falar, doutora Essa, depois eu vou pedir para os senhores fazer cada uma consideração final, por favor. Não, então eu vou começar falando da minha consideração final. Eu vou começar pela saúde mental. E emendando o que o doutor Cury falou. Ele falou do governador que queria extinguir o nosso quadro, etc. que tal. Mas antes do quadro de polícia, eu queria falar a respeito do governo interessado em saúde mental. A senhora viu, por acaso, em alguma vez da sua vida, de 30 anos de advocacia nesta área, alguém falar que estava fazendo um investimento em saúde mental? Em hospital psiquiátrico? Não. A senhora ouviu falar que estavam montando os hospitais psiquiátricos
à custa de ter um negócio novo que iam colocar, não esse que a gente tem na polícia, que são os CAPs da polícia, mas os CAPs que estão aí para fora, que todo mundo sabe que eles existem teoricamente, mas praticamente não existe. Porque, como o doutor Cury falou, não tem médico, não tem... parece inferno brasileiro. Inferno brasileiro, um dia não tem a lenha, não tem azeite fervente. Então, nos CAPs está assim, não tem médico, não tem psicólogo, não tem remédio, não tem enfermeiro. E isso daqui para substituir os hospitais psiquiátricos. Ok, fecharam 50 mil leitos de hospitais psiquiátricos no Brasil. Como é que vocês querem que dê atendimento à população? A gente resolve com os CAPs. Não resolve com os CAPs. Precisa hospital, precisa oficina brigada, precisa lar protegido, precisa de tudo, incluindo o hospital. Porque o Major acabou de falar, quando eu pego um indivíduo com tentativa de suicídio, eu tenho que levar ele aonde? Num serviço psiquiátrico, que não existe. Por quê? Porque os governos pararam de investir. Ou a senhora quer fazer o quê? Um hospital psiquiátrico ou 10 quilômetros de estrada? 10 quilômetros de estrada chama muito mais atenção, ainda mais nesta época de agora, que é a época de eleição. A gente pinta as calçadas, mas não contrata um médico, um psicólogo, um assistente social para atender os pacientes mentais. Bom, aí a gente vem para dentro da corporação. A corporação era um grande atrativo. Os médicos gostavam da corporação porque tinham uma vida dentro da corporação que eles não iam ter lá fora. O doutor Cury teve, eu tive, e a gente está. Ele há 6 anos está fora, eu estou há mais de 13 e continuo dentro. Por quê? Porque não deixei de ser policial e estou sempre trabalhando em prol de pensar alguma coisa para o policial. Nós vivemos uma vida que os meninos novos não querem viver. Por quê? Porque os atrativos da vida aí fora são muito maiores. Então, ninguém quer se propor a lustrar a bota e lustrar a fivela do cinto e falar assim, senhor, não senhor, porque dá trabalho. Então, é melhor ficar lá fora do que vir para dentro da corporação, embora o mundo seja maravilhoso. E algumas pessoas que estão dentro da corporação não vivem a corporação como se viveu em outra época. Algumas pessoas do quadro de saúde, Diógenes, não vivem como se viveu em outra época. Nós somos oriundos de um tempo no qual a gente gostava de ser policial. Mesmo com a farda branca, mesmo chapado de pé branco ou quebra-faca, nós gostávamos de ser policial. Hoje não existe mais esse gosto. Então, está degringolando tudo isso. Jogá-lo na mão do serviço público externo não vai adiantar. Sabe por quê? Porque as mazelas próprias da polícia não são entendidas por um psiquiatra formado fora da polícia. O Dr. Cury lembra disso. Quando ele entrou, ele veio com pensamento de fora e dentro da polícia, e nós sempre falávamos isso, tanto eu com ele, porque ele é meu discípulo, e os discípulos dele, a gente tinha que ensinar o psiquiatra novo a ser policial e ser psiquiatra da polícia. E aí você começa a pegar gosto pela coisa e você começa a viver e vivenciar essas loucuras que o Dr. Cury fazia. Vai escondido no fim de semana trabalhar. A mulher queria matar, né? Mas ele ia lá. É verdade. Na época de ir. Então, sabe, falta o gosto, falta o gostar. Tomara que essa gente nova, tomara que os psicólogos novos, tomara que eventualmente algum psiquiatra novo que venha a entrar, pegue o gosto que a gente tinha. Por quê? Porque, antes de mais nada, a gente tem que zelar pela saúde mental da nossa tropa. Era isso, obrigado. Agradeço, doutora Essa. Vamos para as considerações finais da doutora Andréa. Eu quero, na verdade, agradecer a oportunidade e, particularmente, registrar o meu agradecimento ao Diógenes, ao doutor Antônio S., ao doutor Cury pela aula. Então, assim, foi uma oportunidade ímpar em relação a conhecer um cenário, né, a ter contato muito mais com um cenário que muitas vezes a gente não tem acesso e não tem informação. Ao doutor S., ao doutor Cury em especial, os meus parabéns, porque são profissionais que efetivamente fazem a diferença. Então, torço realmente para que essa nova geração venha com uma nova disposição.
profissionais como vocês certamente fizeram na sua trajetória de caminho e ainda fazem nos seus ensinamentos uma diferença muito importante para esse cenário da saúde no Brasil. Em especial a saúde mental, como foi, né, o debate nosso aqui hoje. Embora a gente tenha tratado sobre a questão do suicídio nas corporações, e o suicídio é sempre a medida mais extrema, né, a ação mais extrema, o final, né, a gente sabe da importância da saúde mental e o crescimento da necessidade desse acompanhamento, especialmente nesse momento de pandemia que todo mundo passou, de confinamento, de isolamento. Eu vejo isso, né? A gente vê isso em contato com familiares, a gente vê isso num crescente em relação ao comportamento de crianças que se privaram, né, do convívio com os colegas na escola. Então, o meu reconhecimento em relação à importância da saúde mental para o nosso futuro, né? E infelizmente não somos só nós os atores responsáveis por esse sucesso. Existem outros atores que infelizmente também não estão aqui participando conosco, mas que poderiam contribuir com outras propostas para a gente ter uma vontade política, vamos colocar assim, de evolução. Meu agradecimento ao doutor Fernando, a você, Ieda, e aos demais colegas. Major Diógenes, por favor, suas considerações finais. Doutor Ieda, muito obrigado pelo convite. Doutor Fernando Capano, muito obrigado. Doutora Andréa também, obrigado pelas palavras, pelas considerações. E um especial obrigado aí ao Coronel Essa, ao Coronel Cury, minha melhor continência aos senhores. Obrigado pela semente que os senhores plantaram. Hoje nós colhemos esses frutos de alguma forma. Estamos tentando melhorar, né? Saúde mental, a gente sabe que não é uma coisa fácil. Não labuto diretamente na área da psiquiatria, né? Mas os invejo de uma forma muito boa, porque a construção que os senhores fazem e fizeram faz com que a gente hoje possa olhar para a nossa tropa de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais respeitosa. Obrigado pelo trabalho que os senhores desenvolveram. Deixo aqui, vou passar meu bastão logo também, né? Assim que passar para a aposentadoria, e que a próxima geração que venha também continue esse trabalho tão bem iniciado por todos os senhores. Eu falo, na verdade, eu não vou terminar com uma frase minha, eu vou parafrasear um quase xará do Dr. Cury, só que o outro Cury é com Y, né? E esse Cury aí é com I. Eu vou parafrasear uma pessoa que eu admiro muito. Cuidem-se, senhoras e senhores, cuidem-se, olhem-se, saibam o momento de, às vezes, parar, porque parar também faz parte do processo. E agora, sim, a frase do Dr. Augusto Cury. Mais de 10 trilhões de células em nosso corpo, e nenhuma, absolutamente nenhuma, está pronta para morrer. Muito obrigado, foi uma honra. Suas considerações finais, doutor Gilberto Cury. Eu queria fazer algumas pontuações muito rápidas. A área de saúde mental é a área que menos custa. Ela não precisa de bisturi, não precisa de prótese, ela só precisa de alguns medicamentos, uma mesa, cadeiras, alguns leitos, eventualmente. É uma coisa tão simples. É uma das áreas mais econômicas que tem, do ponto de vista de material. A outra questão que eu queria comentar é pedir ajuda para o nosso querido Major Diógenes, aí, no sentido de divulgar esse trabalho que estamos fazendo na Associação de Cabos e Soldados. É um prazer poder atendê-los. Se quiser ir lá nos visitar, será muito bem recebido. Isso nos ajuda muito. Eu sou sócio. Então é uma coisa fácil, é só chegar que a casa é sua. A outra coisa que eu queria comentar rapidamente é assim, que a despeito de termos falado de toda essa grandiosidade de problemas e da expressão que eles têm, existe, como em qualquer vaso de frutas, uma fruta podre. Então, a gente tem que tomar cuidado com as fraudes de alguns indivíduos que querem se passar por doentes mentais,
e que acabam se envolvendo em roubo de carga, em jogo, em assassinato, e depois vem com atestado de que está deprimido ou é esquizofrênico. Ou alguns indivíduos que têm transtornos de personalidade, algumas personalidades psicopáticas amorais, que fazem todo um jogo de cena e dizem assim, se o senhor não fizer isso comigo, o senhor me licenciar, não me aposentar, eu me mato. Eles fazem uma pressão. Existe uma meia dúzia de laranja podre perigosa. E saber identificar isso no vaso de frutas, num primeiro momento, quando você está sozinho e tem muita gente, é mais difícil. Então, eu queria ressaltar muito o cuidado com esse indivíduo que explora os outros que realmente estão doentes. Ele se vale disso, se camufla disso para tirar algum proveito. E isso é uma imagem ruim, porque quando esse indivíduo vai para a tropa e acaba se valendo conseguiu ludibriar todos os sistemas e se faz ainda de gostosão, de bonzão, isso cria um mal-estar para todos na tropa, principalmente em nós da área da saúde. E queria agradecer, então, a todos a paciência que tiveram comigo nas minhas entradas e saídas, nas minhas tentativas que foram das mais diversas, e graças a Deus eu consegui entrar e participar um pouquinho com os senhores. Muito obrigado por toda a organização e pelos presentes. Eu agradeço a todos os senhores de coração, porque é um tema muito importante. Eu acho que conseguimos esclarecer algumas coisas, outras nem tanto. Criamos, pelo menos, uma polêmica para discutir o assunto. Eu acho que isso que é o importante. Sim. Eu agradeço a presença dos senhores e passo agora a palavra ao meu querido presidente, doutor Fernando Cappano, para o encerramento da sessão. Bom, tivemos aí uma aula, aliás, uma somatória de várias aulas e de várias ponderações muito percussientes. Acho que a OAB, como palco privilegiado da sociedade civil, cumpre o seu papel ao propiciar, não só para o público da advocacia, mas para o público em geral, eventos dessa qualidade, eventos desse quilate, com pessoas que têm este conhecimento profundo, né, sobre uma matéria, como disse, bastante complexa. Acabamos, inclusive, não só falando sobre a questão fundamental de se pensar aí o suicídio e tudo mais, mas também falamos sobre a questão da saúde mental do nosso glorioso policial militar. Tocamos aí no assunto das Forças Armadas e tudo mais, né? Imagino que a gente possa, doutor Ieda, fazer um evento em que a gente, na medida do possível, possa trazer a visão também das Forças Armadas, caso consigamos, né? Mas, de qualquer modo, insisto mais uma vez, um evento fantástico, um evento que dá vontade de continuar, né? Porque nós teríamos tanto mais a falar e teríamos tanto mais a absorver desses profissionais que hoje nos brindaram com as suas respectivas presenças. Portanto, em nome do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da seccional, em nome do Conselho Seccional da Ordem, do qual eu modestamente ocupo uma cadeira no Conselho Seccional e estou lá representando a advocacia castrense, né? Agradeço por demais ao doutor Gilberto Cury, né, nosso coronel Cury, cujo trabalho hoje na Associação dos Cabos Soldados, que primeiro me albergou, ainda como estagiário, na década 90, né? Eu fui funcionário da doutora Ieda naquela oportunidade, doutora Ieda que mandava em mim naquela oportunidade, continua mandando hoje, diga-se de passagem, mas trabalho fantástico que o doutor Cury tem feito, afora que, obviamente, a carreira brilhante que construiu dentro da nossa gloriosa milícia bandeirante. Muito obrigado. Meu querido doutor Coronel Antônio José S., também uma coluna da nossa tropa. Parabéns aí também por todas as suas ponderações. Aprendi por demais, como sempre, aprendo quando ouço as suas falas. Muito obrigado. A sua profundidade e capacidade técnica são ímpares. E ter o senhor conosco aqui, assim como todos os demais palestrantes, é uma honra, é um prestígio e é um carinho que o senhor demonstra para com a nossa querida advocacia. Meu querido comandante Diógenes, obrigado mais uma vez também pela sua presença, obrigado por estar representando a nossa gloriosa milícia bandeirante. Parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito no seio da nossa tropa. Eu que tenho
como perspectiva profissional, já aí há quase 2 décadas, trabalhar a tutela jurídica de policiais, tenho percebido o quão importante é, para além das necessidades jurídicas, nós temos aí esse olhar para a saúde mental. Portanto, o trabalho de Vossa Excelência é um trabalho fantástico, o trabalho de todos que estão na área é um trabalho fantástico e, ainda que, obviamente, com a possibilidade da gente aperfeiçoar o serviço público, né? É óbvio que a gente depende também de vontade política e aqui não nos cabe fazer qualquer juízo de valor sobre a política macro, mas penso que com pessoas abnegadas como Vossa Excelência, nós podemos aí dormir tranquilos, né, com a cabeça tranquila no travesseiro, a saber que temos aí pessoas do seu quilate tutelando aí os interesses dos nossos policiais e também, obviamente, os interesses da nossa sociedade paulista. Doutora Andréia, mais uma vez, um prazer ouvi-la, um prazer também ter Vossa Excelência aqui conosco, representando a nossa fantástica Comissão de Direito Médico. Nós estamos aqui dividindo a gestão da nossa seccional, uma gestão plural, uma gestão horizontal e uma gestão que procura agregar de maneira bastante interessante pessoas com talento fantástico em suas respectivas áreas de atuação. Vossa Excelência certamente é uma delas. Fiquei muito honrado. Leve aí o meu abraço efusivo aos membros da Comissão de Direito Médico da nossa UAB São Paulo e tenham sempre a oportunidade de estar conosco. Nossa comissão é uma comissão singela, né? Mas tenha sempre aí a nossa colaboração sempre que necessário. Muito mais importante é a Comissão de Direito Médico, mas também, na medida do possível, estamos aqui a dar a nossa contribuição e, insisto mais uma vez, um grande prazer não só dividir a gestão com Vossa Excelência, com Vossa Senhoria, mas também ouvi-la, porque executiva do mercado da saúde, operando o direito médico em altíssimo nível, nos agregou de maneira fundamental e alargou os nossos horizontes aqui, inclusive para além da questão do suicídio na área policial. Muito obrigado. Finalmente, eu, já me despedindo, eu faço aqui uma menção honrosíssima, né, se é que essa palavra pode ser traduzida com essa lógica, à minha querida doutora Ieda, né, a minha coronel Coronel Cury, Coronel Diógenes, a doutora Ieda, como disse no início do nosso evento aqui, da nossa fala, é a nossa Coronel Full, né? Ela tem aí 3 estrelas gemadas, aí os senhores estão vendo, tá certo? E, portanto, no âmbito da Comissão de Direito Militar, a nossa comandante, estamos a prestar cotidianamente continência para minha querida doutora Ieda. Doutora Ieda, que, além de ser essa parceira, além de ser essa pessoa fantástica e essa operadora do direito militar de altíssimo nível, tem sido uma pessoa fantástica, não só idealizando os eventos, como tendo todo o trabalho de organização, né? Então, meus louros a Vossa Excelência, minha querida doutora Ieda, espero que possamos fazer ainda muitos eventos desse quilate. Eu fico muito contente em ser esse facilitador, não presidente, esse facilitador, propiciando aí que tenhamos uma noite agradabilíssima como tivemos agora. Senhores que tiveram conosco até agora, muito obrigado, espero que a gente possa ter agregado aos senhores, né? E que todos nós tenhamos, então, uma boa noite e um bom restante de semana. Sigamos, então, para os nossos afazeres a partir de agora. Obrigado, uma boa noite para todos e para todas. Boa noite.